Na década de 40, Antônio Abílio, pastor da Igreja Batista em Urandir, Bahia, possuía um hábito peculiar de parar no vilarejo de Gameleira, antigo nome de Janaúba, durante o seu trajeto de Urandir para o Rio de Janeiro. Seu propósito era orar com os irmãos Dona Ilka, seu Anatalão e Lídia Caires, irmãos queridos, com os quais construiu vínculo de amizade durante os anos. Em decorrência desse trabalho, foram batizados os irmãos Ilka e Anatalão, no rio Gorutuba, em 23 de novembro de 1948. Esse nobre casal desenvolveu um lindo trabalho junto à fundação e construção da Igreja Batista em Janaúba. Nesse período, também se converteu a senhora Micênia, mãe de Lídia. O senhor Augusto Caires, pai da mesma, participava também do grupo. Porém, apenas se decidiu pelos caminhos do Senhor Jesus ao final de sua vida. Conforme o relato de sua esposa, Micênia, ao decorrer dos anos, Lídia e sua família eram evangelizados e acompanhados por missionários norte-americanos de origem presbiteriana, fato que contribuiu para o aquecimento do coração dela para o grande propósito que o Senhor tinha para a sua vida. Há relatos de que essa família americana veio de avião para Janaúba e, ao chegar na cidade, buscaram referências de pessoas evangélicas. Dessa forma, encontraram esse grupo de irmãos e passaram a caminhar juntos. Assim nasceu o presbiterianismo na terra gorutubana. A irmã Lídia Caires, com uma fé firme e dinâmico trabalho, é um marco histórico do presbiterianismo em Janaúba. Para se preparar para a obra, ela fez o curso de evangelismo em Patrocínio, Minas Gerais. Após o curso, dedicou toda a sua vida com afinco e determinação às causas do mestre nesta cidade e adjacências. O testemunho dessa valiosa guerreira do Senhor permanece vivo na memória do povo presbiteriano, dos batistas e até mesmo da própria cidade. Um fato interessante era que Lídia era diabética, o que afetava constantemente sua jornada evangelística. Porém, essa luta não ofuscava o brilho do seu rosto e não apagava as chamas incandescentes de suas convicções. As reuniões dos presbiterianos eram realizadas na residência dos Caires. Ao longo do tempo, Lídia providenciou a aquisição dos atuais lotes do templo e da casa pastoral. Essas propriedades, ao que tudo indica, foram doações da referida irmã. Durante todos os anos que se seguiram ao desenvolvimento desse trabalho, a família de Dona Ilka e a Anatalão Pereira teve uma forte atuação no desenvolvimento do presbiterianismo em Janaúba, diante da necessidade de trabalho, tanto no desenvolvimento da Igreja Batista quanto da Igreja Presbiteriana. Houve necessidade de um acordo familiar dos Pereiras. Dessa forma, decidiu-se que a ala feminina da família permaneceria na Batista e a masculina fortaleceria o trabalhado presbiteriano. Dessa forma, Anatalão Pereira e seus filhos Carlos Joel, hoje presbíteros, e Jeremias Pereira, atualmente pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de BH, dedicaram suas vidas para o desenvolvimento dos alicerces da Igreja Presbiteriana em Janaúba. Assim, a família Pereira, juntamente com a família Caires, conduzidos por Lídia, dedicaram suas vidas para que hoje nós estivéssemos aqui. Nos anos seguintes, a Igreja Presbiteriana de Porteirinha deu assistência ao grupo, de forma que, esporadicamente, o evangelista Sebastião Elias ministrava aos irmãos. O presbiterianismo, então, florescia com a graça preciosa de Jesus, o Senhor da nobre causa. Aprouve ao Senhor recolher a irmã Lídia e o irmão Anatalão à cidade celestial. Mesmo assim, no decorrer dos anos, deram continuidade à história presbiteriana. É importante destacar uma família em especial, a de Maria Teixeira, Dona Tota, avó da nossa irmã Júnia, que permanece até hoje na nossa igreja. Além dela, também fazemos menção a Elvira Lopes e outros valiosos irmãos, que no referente tempo fizeram parte da história presbiteriana em Janaúba. Ao decorrer dos anos, o grupo passou a ser congregação da Igreja Presbiteriana de Porteirinha e recebeu assistência de muitos irmãos. O primeiro pastor residente foi o missionário irlandês, reverendo Maurício Sloan, acompanhado da sua esposa Raquel Sloan. Casal dinâmico e
inteiramente consagrados à causa do Mestre. Essa família revolucionou a cidade, com um testemunho irrepreensível. Certamente, a Era Maurício foi o período de maior proeminência do trabalho presbiteriano em Janaúba. Após a saída do reverendo Maurício, a congregação recebeu assistência pastoral do reverendo Lee Jun-He, pastor da igreja presbiteriana em Montes Claros. E após esse período, assumiu o campo o reverendo Jeremias Hernandes Teixeira. Posteriormente, sucedeu o evangelista Samuel Ferreira. Após Samuel, o reverendo Valdemar Gomes assumiu o campo quando então deixou de ser congregação da igreja de Porteirinha para ser transformada em congregação presbiterial. Com a saída do reverendo Valdemar, a congregação recebeu assistência pastoral do presbitério. Nos anos de 1987 e 1988, assumiu o campo o reverendo Domingos da Silva Dias. Em seguida, o evangelista Eugênio Kennedy Novaes herdou a congregação, até que em 1989 assumia a congregação o reverendo Wildenberg José Baeta. Em janeiro de 1990, o PNTM resolve organizar uma congregação em igreja. No dia 27 de maio do mesmo ano, finalmente é organizada a Igreja Presbiteriana de Janaúba. Assinaram a ata Maria Teixeira, Gildeloa Freitas Baeta, Haroldo Oni, Enil de Andrade, Caires, Ivone Neves Souza Gomes, Edileuza Alves Silva Ferreira, Janete Pedreira de Oliveira, Marcel Henrique Ferreira, Jairo Pereira da Silva, Alcides Neves da Silva, Geraldo Aparecido, Miranda, Ivone Mendes Salles, Silvanira de Souza Silva Fagundes, Pedro Fagundes Neto, Valdelice Pedreira Lopes, Maria Lídia Silva Miranda, Maísa Alves dos Santos Silva, Nicodemos Pereira da Silva, Elisete Pedreira Lopes. Essa é a trajetória do presbiterianismo em Janaúba. Essa é a história que trouxe sentido à sua presença aqui hoje. Estamos juntos para celebrar com muito ânimo e relembrar com alegria e admiração a história desses grandes homens e mulheres que abdicaram de suas vidas para a construção do reino de Deus em nossa cidade. E se você pensou que a história acabou, você está enganado. O que aconteceu até aqui foi apenas o pontapé inicial para o maravilhoso trabalho que Deus operou através da Igreja Presbiteriana em Janaúba. Continue atento e maravilhe-se com o que vamos ver agora. Então, quando nós lembramos de Janaúba, é só prazer, porque nosso tempo lá marcou as nossas vidas para sempre. E para mim também é um grande privilégio falar algumas palavras com os irmãos. A nossa tristeza é que nós não estamos lá para celebrar este tempo maravilhoso da Igreja Presbiteriana. Nós passamos anos lá com alegria, muita alegria, com os irmãos e os nossos vizinhos, as amizades, e tudo para nós foi muito marcante para as nossas vidas. Então, nós mandamos um abraço bem apertado e muitas felicidades para o futuro da igreja. Que Deus continue abençoando ricamente os irmãos lá em Janaúba. Nós tivemos aí, junto aos irmãos, de setembro de 90 a janeiro de 2002. Foi um tempo muito especial, né, de comunhão, de serviço e um período de crescimento, né? O que mais me marcou foi que a igreja teve uma vontade, os irmãos, de se tornarem mais relevantes em Janaúba. E com isso, né, o crescimento, a alegria de estar em desenvolvimento para ser uma igreja que fizesse diferença em
Janaúba? Fizemos parte da igreja de Janaúba desde 1993, né? E ali nós começamos a frequentar, fomos discipulados pelo pastor Gedeon Lidório. E em novembro do mesmo ano nós fomos batizados. Quando o pastor João Wesley assumiu, nós já tínhamos convicção do chamado de tempo integral. Exatamente. Aí, depois de tornar-se membro e frequentar a igreja por um ano, com essa convicção do chamado, em 95 nós fomos para o seminário, fazer o curso de Teologia e Missões, MTC Latino-Americano. Durante 4 anos, a igreja de Janaúba nos deu esse suporte, junto ao conselho, o pastor João Wesley. Somos muito gratos a isso, aos mantenedores, né, que foram fiéis conosco, graças a Deus. Eu acredito que para mim o que marcou foi a questão da fidelidade da igreja para conosco, nos sustentando em oração, nos sustentando financeiramente e sendo fiel junto conosco nessa caminhada, nesse chamado, nesse ministério. E eu creio que Deus cumpriu o propósito que Ele tinha para nós naquele tempo, através da igreja de Janaúba, nos treinando e nos preparando para aquilo que Ele tinha para nós e que nos serve até hoje, tudo aquilo que Deus nos ensinou durante esse tempo em Janaúba. Olá, gente boa da nossa Igreja Presbiteriana de Janaúba. Sou filho daí, gente boa. Era ainda ponto de pregação. Seu Anatalão Pereira, meu pai, foi aí, pregador leigo. E eu quero agradecer muito por ter sido amado nessa igreja por gerações. E quando estava no seminário, a igreja que se levantou para enviar uma oferta mensal para mim foi a Igreja Presbiteriana de Janaúba, quando o reverendo Maurício e dona Raquel pastoreavam nossa igreja. Quero dar os parabéns ao nosso ilustre pastor Vanderlei, gênio, brutal esse nosso pastor. E como a igreja tem sido abençoada, e como a igreja tem crescido, parabéns ao conselho, a todos aqueles que ajudam. E glória a Deus. E os próximos anos serão ainda melhores. Floresça, Igreja Presbiteriana de Janaúba. Um abraço carinhoso. Deus tem muito mais. Amém? Queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Janaúba, graça e paz. Parabéns, Ipejana! Viva mais um aniversário! Que coisa boa! Aqui quem vos fala é o pastor Júnior. Estive com vocês do finalzinho de 2008 ao finalzinho de 2013. 5 anos que, com toda certeza, posso dizer de boca cheia, foi um dos períodos mais felizes das nossas vidas. Deus nos abençoou tanto por meio da vida de vocês. Logo no início de 2009, fui ordenado ao Sagrado Ministério aí em Janaúba, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus recheou esse tempo com coisas gostosas que com muita alegria a gente lembra aqui, guarda no coração. Me lembro do Papo Cabeça com os adolescentes. Me lembro que a cada semana, pelo menos uma palestra acontecia em uma das escolas, seja da rede pública ou privada de Janaúba. Momentos de evangelismo. Me lembro das equipes da Jocum que levamos, os treinamentos que fizemos. Ah, gente, que delícia! E especialmente fica o nosso carinho, a nossa gratidão pela forma como a gente foi abraçado e amado por essa igreja. Um amor que perdura até hoje. E louvo ao Senhor por isso. Distância e tempo não fazem com que essas coisas sejam esquecidas. Vocês estão em nossos corações. A gente não passava uma data especial sozinho. A gente sempre tinha algum lugar para ir. E assim, fica no nosso coração essa sensação. A gente sempre tem um lugar para ir. Janaúba, norte de Minas, fica no nosso coração. Louvo ao Senhor por isso. Agradeço a vida de cada um dos irmãos e desejo de todo o coração que o Senhor redobre, ou melhor, multiplique inúmeras vezes as bênçãos sobre vocês. Que a Igreja Presbiteriana de Janaúba seja um luzeiro a brilhar nessa cidade, nessa região e, por que não, sobre as nações, sobre todos os povos também. Aprendemos com o Senhor que o que faz um lugar, na verdade, não é o que tem nesse lugar, mas quem conhecemos dele nesse lugar. Tem muita gente de Deus aí em Janaúba. E o nosso coração vai para aí. Parece que ficou com um pedaço aí. Que Deus os abençoe, queridos. Os amamos e desejamos de todo o coração um feliz aniversário, Ipejana.